Londres, 1889. Uma mulher dá à luz numa favela tão desesperadora que a própria sobrevivência é uma conquista. A criança que vem ao mundo naquela noite se tornará o artista mais famoso da Terra. Ele criaria uma forma de arte que não existia antes dele e morreria como um bilionário exilado, assombrado pela pobreza da qual nunca conseguiu realmente escapar. Seu nome era Charles Chaplin, e a distância entre onde começou e onde terminou é quase inacreditável. O quarto onde Charles Spencer Chaplin nasceu cheirava a repolho e mofo úmido. A East Lane, em Walworth, era um dos endereços mais sombrios de Londres. Uma rua onde famílias viviam 6 num cômodo e crianças morriam de doenças com nomes que ninguém conseguia pronunciar. Sua mãe, Hannah, era uma artista de music hall cuja voz estava falhando. Seu pai, Charles Sr., também era artista, um cantor moderadamente bem-sucedido que já estava bebendo até a morte prematura. O casamento já estava desfeito antes de Charlie nascer. O pai havia partido, às vezes mandando dinheiro, na maioria das vezes não mandando nada. Hannah tentava sustentar 2 filhos sozinha. O meio-irmão mais velho de Charlie, Sidney, tinha 4 anos e já entendia que a fome era uma condição permanente. Os music halls eram o entretenimento da classe trabalhadora. Teatros barulhentos onde artistas cantavam, dançavam e contavam piadas para plateias que jogavam objetos quando descontentes. Hannah já fora boa. As pessoas lembravam sua voz, seu timing e sua capacidade de prender a atenção do público. Mas algo estava errado com suas cordas vocais. As notas não saíam e as apresentações ficavam cada vez mais instáveis. Certa noite de 1894, quando Charlie tinha 5 anos, Hannah subiu ao palco do refeitório em Aldershot. Os soldados na plateia estavam bebendo e queriam o dinheiro bem pago. Hannah começou a cantar, mas sua voz falhou, morreu na garganta, e a multidão se tornou hostil com vaias e risadas. Alguém atirou uma moeda no palco e o gerente do teatro estava desesperado. Ele agarrou o menino que estava nos bastidores, o filho de Hannah, Charlie, e o empurrou para o palco. A criança assistia ao número da mãe há anos e conhecia as músicas. Ele caminhou para o centro do palco e olhou para o mar de rostos hostis e começou a cantar. Sua voz era clara e forte e os soldados se calaram. Então Charlie fez algo extraordinário. Parou de cantar, foi até a borda do palco e começou a recolher as moedas que atiravam. Examinou cada uma, comentando seu valor e fazendo o público rir. Aos 5 anos, sem treinamento, estava improvisando comédia. Os soldados rugiram de aprovação. Jogaram mais moedas e Charlie as recolheu, suas mãozinhas se enchendo de cobre. Ele olhou para trás, viu sua mãe nos bastidores, sua carreira terminando, e continuou a se apresentar. Foi a primeira vez que esteve no palco, e também foi a noite que definiria tudo. Depois disso, Hannah nunca mais se apresentou. Sua voz se fora, mas pior que isso, sua mente também estava começando a falhar. O peso da pobreza, a humilhação do fracasso e o terror de não poder alimentar seus filhos. Tudo isso estava fragmentando algo dentro dela. Ela passaria grande parte do resto da vida entrando e saindo de hospícios. Perdida para uma doença mental que não tinha nome nem cura na Inglaterra vitoriana, Charlie e Sidney foram enviados para Hanwell School. Para órfãos e crianças indigentes, tecnicamente não era um orfanato, já que a mãe estava viva, mas funcionalmente era a mesma coisa. A instituição era enorme, abrigando mais de 1000 crianças em dormitórios estilo quartel. A comida era mínima, a disciplina era severa. Crianças que se comportavam mal eram espancadas. Crianças que não conseguiam acompanhar eram simplesmente deixadas para trás. Charlie tinha 7 anos. Mais tarde, descreveria Hanwell como o lugar onde sua infância terminou. Não havia afeto aqui, nenhuma bondade, apenas uma rotina desgastante de sobrevivência institucional. Acordar às 6, lavagem com água fria, mingau ralo, trabalho manual, mais mingau, dormir,
repetir. Sidney, sendo mais velho, sentiu mais. Ele planejava a fuga, sussurrando planos para o irmão mais novo no dormitório escuro. Mas não havia para onde fugir. A mãe deles estava no asilo. O pai estava bêbado em um quarto alugado em algum lugar inalcançável após 18 meses. Hannah foi libertada do asilo, declarada sã o suficiente para recuperar seus filhos. A família se reuniu em um único cômodo na Pownall Terrace. Hannah tentou trabalhar, costurando e fazendo qualquer trabalho por peça que encontrasse. Mas o dinheiro nunca era suficiente. Mudavam de cômodo em cômodo, sempre um passo à frente do despejo, sempre com fome. Charlie aprendeu a roubar comida. Não dramaticamente, não assalto, apenas os pequenos furtos desesperados de uma criança faminta. Um pedaço de fruta de um carrinho, pão de um balcão de padaria. Certa vez, roubou um pedaço de bacon da vitrine de um açougue e correu pelas ruas, agarrando-o, convencido de que seria preso, encarcerado, enforcado. As próprias ruas se tornaram sua educação. Ele observava tudo, o jeito que as pessoas andavam, os gestos que faziam, como a emoção se mostrava na postura e no movimento. Ele estudava o bêbado tropeçando pelos bares, as senhoras abrindo caminho pela lama com vestidos caros, os policiais balançando seus cacetetes. Cada tipo humano, cada maneirismo, cada detalhe entrava em sua memória. Em 1896, quando Charlie tinha 7 anos, seu pai morreu. Charles Chaplin Sr. tinha 37 anos. Seu fígado falhou, destruído por anos de bebida. Ele não deixou nada. Sem dinheiro, sem posses de valor, nada que pudesse ajudar sua família abandonada. Apenas um atestado de óbito e uma cova de indigente. O estado mental de Hannah se deteriorou ainda mais. Ela começou a ter visões, ouvir vozes, falar com pessoas que não estavam lá. Charlie chegava em casa e a encontrava em conversas com presenças invisíveis ou olhando para a parede por horas. As autoridades a levaram de volta ao asilo, mas desta vez ela não voltaria. Por anos, Charlie e Sidney ficaram separados. Sidney foi enviado para um navio-escola para meninos pobres, um programa projetado para transformar crianças das favelas em marinheiros mercantes. Charlie foi enviado de volta para Hanwell, depois transferido para outra instituição, depois outra. Ele era um tutelado do Estado, um problema a ser processado pelo sistema. Mas algo em Charlie se recusava a quebrar, enquanto outras crianças sucumbiam ao desespero ou à dormência institucional. Ele continuava observando, continuava aprendendo, continuava armazenando observações. O jeito que um determinado professor andava com uma manca, o jeito que o rosto do diretor ficava vermelho quando ele estava com raiva, o jeito que o luto parecia diferente da exaustão. Aos 9 anos, ele estava se apresentando novamente, não oficialmente, não em palcos, mas nas instituições e asilos onde era mantido, ele imitava as autoridades. Ele entretinha as outras crianças e criava breves momentos de riso em lugares projetados para esmagar a alegria. Era sobrevivência e algo mais. Era o começo do entendimento de que a performance era poder. Sidney escapou de seu navio-escola e localizou seu irmão mais novo. Os 2 meninos, agora adolescentes, decidiram que seguiriam seu próprio caminho. Chega de instituições, chega de esperar que os adultos os salvassem. Eles entrariam nos music halls, o mesmo mundo que havia destruído a mãe deles, e o conquistariam. Sidney conseguiu trabalho como barman, depois como assistente de artista. Charlie aceitava qualquer emprego que encontrasse. Vendia flores em esquinas, trabalhava como ajudante de médico, qualquer coisa que pagasse. Mas agora, ele observava os music halls obsessivamente, estudando os números, aprendendo o que funcionava e o que não funcionava. Em 1898, aos 9 anos, Charlie conseguiu seu primeiro emprego de verdade como artista, com uma trupe de dança de tamancos. Chamados de 8 Lancashire Lads, a dança de tamancos era um entretenimento da classe trabalhadora, com artistas calçando sapatos de madeira, criando ritmos e padrões.
Charlie aprendeu as danças, mas, mais importante, aprendeu como prender a atenção do público. Ele aprendeu como ampliar um gesto para que as fileiras de trás pudessem vê-lo e como sincronizar um movimento para obter o máximo efeito. A trupe fez turnês e Charlie viu a Inglaterra além de Londres pela primeira vez. Havia cidades provincianas, cidades industriais e resorts à beira-mar. E em toda parte, os mesmos music halls. Havia as mesmas multidões barulhentas e os mesmos artistas desesperados tentando evitar serem atingidos por lixo. Ele foi crescendo, mudava de emprego, sempre se apresentando quando podia. Interpretou Billy, o pajem, em Sherlock Holmes, um pequeno papel em uma produção itinerante. Aprendeu a atuar, a criar um personagem, a sustentar uma performance durante toda uma noite. O palco não era mais apenas um lugar para ganhar dinheiro. Era o lar, o único lugar onde ele se sentia completamente vivo. Sidney, enquanto isso, havia conseguido trabalho com uma prestigiada trupe de comédia dirigida por Fred Karno. As companhias de Karno eram conhecidas pela comédia física, esquetes de pantomima com diálogo mínimo. Elas eram populares e lucrativas, e Karno estava sempre em busca de talentos. Em 1908, quando Charlie tinha 19 anos, Sidney conseguiu uma audição para ele. Charlie apresentou um número de bêbado que vinha desenvolvendo, um personagem cambaleando e tropeçando, tentando manter a dignidade enquanto perdia o controle do próprio corpo. Era engraçado e triste ao mesmo tempo, baseando-se em todos os bêbados. Ele já havia observado aquilo nos cortiços de Londres, e Karno o contratou imediatamente. As companhias de comédia de Fred Karno eram o campo de treinamento para alguns dos maiores artistas da época, e os esquetes eram totalmente físicos, mudos, exceto por efeitos sonoros ocasionais. Os artistas tinham que comunicar tudo através de gestos, expressões e movimentos. Para Charlie, que observava o comportamento humano obsessivamente desde a infância, era perfeito. Ele começou em papéis pequenos, mas seu talento era óbvio. Em questão de meses, estava interpretando papéis principais, e em um ano era a estrela do esboço mais popular de Karno. Uma noite em um music hall inglês, interpretando um bêbado que atrapalha uma apresentação teatral. O personagem era caótico e refinado simultaneamente. Um cavalheiro reduzido ao absurdo, mas nunca perdendo um núcleo de dignidade. O número faria uma turnê pela América, e esse fato sozinho parecia impossível para o menino de Pownall Terrace, mas estava acontecendo em 1910. Charlie Chaplin embarcou em um navio com destino a Nova York, deixando a Inglaterra pela primeira vez, carregando apenas um pequeno baú de pertences e um repertório de personagens desenvolvidos em cortiços, instituições e music halls baratos. A América era avassaladora e Nova York era maior, mais rápida, mais barulhenta do que qualquer coisa que Londres o havia preparado. Os edifícios arranhavam o céu, as ruas fervilhavam de imigrantes de todas as nações, e os teatros eram palácios comparados aos salões surrados que ele conhecia. A trupe de Karno fez uma turnê pelos Estados Unidos, apresentando-se para casas lotadas, e o público americano adorou a comédia física, a pantomima, o caos precisamente coreografado. Eles amavam Charlie, e seu personagem bêbado tornou-se lendário, imitado por outros artistas e discutido em jornais entre as turnês. Charlie explorou cidades americanas, absorvendo tudo. O ritmo de vida aqui era diferente. As pessoas se moviam mais rápido, falavam mais rápido e pareciam acreditar que tudo era possível. O otimismo era intoxicante para alguém que havia crescido sem esperar nada. Em 1912, durante a segunda turnê americana, algo aconteceu que mudaria tudo. Um homem chamado Adam Keystone estava na plateia de um teatro na Filadélfia. Keystone era um produtor de cinema que trabalhava para uma nova empresa chamada Keystone, que fazia curtas-metragens de comédia. Ele assistiu à apresentação de Charlie e viu não apenas um comediante de palco, mas alguém cuja fisicalidade se traduziria no novo meio do cinema.
Castle abordou Charlie após o show e ofereceu-lhe um emprego na Califórnia, fazendo filmes para a Keystone. O dinheiro era extraordinário, $150 por semana, mais do que Charlie jamais imaginara ganhar. A pegadinha era que ele teria que deixar a trupe de Carno. Ele tinha que deixar a segurança do trabalho no palco e apostar nessa nova tecnologia que a maioria ainda considerava uma novidade. Charlie hesitou. O cinema era incerto e a maioria dos artistas menosprezava-o, considerando-o entretenimento grosseiro para imigrantes que não entendiam diálogos em inglês. Mas o dinheiro era real e algo em Charlie reconhecia que esse novo meio poderia ser importante. Em novembro de 1913, Charlie Chaplin pegou um trem para o oeste através dos Estados Unidos, em direção a um lugar chamado Hollywood. Ele nunca tinha ouvido falar disso antes. A Keystone fez a oferta que a maioria das pessoas não tinha. Era apenas um subúrbio de Los Angeles, onde algumas empresas de cinema haviam se instalado. Porque o clima era bom e a terra era barata. A viagem de trem levou dias. Charlie observava o país passar do lado de fora da janela. Fazendas dando lugar ao deserto, montanhas subindo e descendo. Ele tinha 24 anos, deixando para trás tudo o que conhecia por uma tecnologia que não entendia. Quando chegou a Los Angeles, o sol era desorientador. Londres era cinzenta, Nova York era cinzenta, a Califórnia era implacavelmente brilhante, a luz dura e clara de um jeito que doía os olhos. Palmeiras ladeavam as ruas e o ar cheirava a laranjas e poeira. O Keystone Studios não era impressionante. Era um conjunto de prédios de madeira em um terreno de terra batida, palcos abertos onde os atores se apresentavam sob o sol. Porque as luzes elétricas ainda não eram potentes o suficiente, toda a operação parecia temporária, improvisada, como se pudesse sumir no próximo vento forte. O diretor era Max Sennett, um homem que entendia de pastelão como um açougueiro entende de carne. Seus filmes eram simples. As pessoas corriam, caíam, brigavam e perseguiam umas às outras. Policiais colidiam com coisas. Garotas bonitas prendiam as saias em cercas. Tortas voavam pelo ar. Era grosseiro e eficaz, e o público adorava. Sennett olhou para Charlie e viu um comediante de palco que poderia funcionar no cinema, nada mais. Colocou-o diante de uma câmera e disse-lhe para fazer algo engraçado. Charlie congelou. A câmera era diferente. Da plateia, ela não reagia, apenas observava, mecânica e indiferente. No palco, você sentia a plateia ajustar seu timing com base nas risadas, mas a câmera não devolvia nada. Seu primeiro filme se chamava Making a Living e foi terrível. Charlie interpretou um vilão de cartola e bigode, correndo por aí causando problemas. Era um personagem de outra pessoa, interpretado da maneira que outra pessoa achava que deveria ser. O resultado foi genérico e esquecível. Quando Sennett viu as filmagens, não ficou impressionado. Esse ator inglês de palco talvez não desse certo, afinal. Mas Charlie sabia que algo estava errado. Ele se apresentava desde os 5 anos de idade e entendia a comédia até o fundo dos ossos. O problema não era ele. O problema era que ele estava tentando ser outra pessoa. Para seu segundo filme, Charlie pediu se poderia desenvolver seu próprio personagem. Sennett concordou, provavelmente porque não tinha nada a perder. Se esse garoto inglês falhasse de novo, eles simplesmente o deixariam ir. Charlie entrou no set de figurinos e começou a pegar roupas dos cabides. Aleatoriamente, ele pegou uma calça folgada que pertencia a um homem muito maior. Ele encontrou um casaco justo que mal servia. Pegou um pequeno chapéu derby, uma bengala de bambu e um par de sapatos grandes demais que calçou nos pés trocados. Ele ficou em frente a um espelho e olhou para o que havia criado. A fantasia era contraditória. O casaco justo sugeria pobreza, mas era usado com certa dignidade. A bengala sugeria elegância, mas era segurada por alguém que claramente não tinha o direito de fingir ser elegante. O bigode que ele adicionou era minúsculo, quase desculpando-se, um pequeno gesto em direção à respeitabilidade de alguém que não tinha nenhuma. O personagem era um vagabundo,
mas não um vagabundo triste. Havia algo descontraído nele, algo desafiador. Ele era pobre, mas não derrotado, ridículo, mas não patético. Ele andava com um gingado estranho, pés virados para fora, bengala girando, ombros balançando. Era engraçado, mas também estranhamente gracioso, o que Charlie havia inventado. Estar naquela sala de figurinos, em 1914, era algo mais profundo do que uma fantasia. Ele havia criado um personagem que personificava todas as contradições da vida moderna. O vagabundo queria dignidade em um mundo que não lhe dava. Ele aspirava ao refinamento, enquanto vivia na miséria. Ele mantinha maneiras elaboradas, enquanto roubava comida para sobreviver. Apaixonava-se por belas mulheres que estavam completamente fora de seu alcance. O personagem era a infância de Charlie tornada universal. Cada humilhação, cada decepção, cada tentativa desesperada de manter o respeito próprio em circunstâncias que o destruíam. Mas filtrado pela comédia, tornado suportável pelo riso. O vagabundo apareceu pela primeira vez em um filme chamado Kid Auto Races at Venice. Era um conceito simples. O personagem de Charlie interrompe constantemente um cinegrafista que tenta filmar uma corrida infantil. É isso. 11 minutos de um homenzinho estranho com um andar engraçado atrapalhando a câmera. O público enlouqueceu por ele. Nunca tinham visto nada parecido com esse personagem. Comediantes de pastelão geralmente tocavam uma nota. Estúpidos, maldosos ou desajeitados. Mas o vagabundo era complexo. Você ria dele, mas também torcia por ele. Ele era derrubado e se levantava com sua dignidade de alguma forma intacta em questão de semanas. Charlie estava dirigindo seus próprios filmes e Sennett reconheceu que aquele garoto inglês entendia algo sobre a câmera que os outros comediantes não entendiam. Charlie sabia como enquadrar uma tomada e como cronometrar uma piada para causar o máximo impacto. Ele também sabia como construir comédia através da narrativa visual, em vez de caos aleatório. Ele fez dezenas de filmes só em 1914, produzindo-os no ritmo brutal da Keystone. Cada um lhe ensinava algo novo sobre o meio, como usar profundidade e como dar ritmo a uma cena. Ele também aprendeu a fazer o público se importar com um personagem em apenas alguns minutos, mas Keystone era frustrante. Sennett queria rápido, barato, simples, mas Charlie queria desacelerar, construir personagens e contar histórias que significassem algo. A tensão cresceu até se tornar insuportável. Em 1915, Charlie deixou a Keystone para ir para a SNA Studios, que lhe ofereceu mais dinheiro e mais controle. Depois, em 1916, ele foi para a Mutual, que ofereceu ainda mais. Cada movimento lhe deu maior liberdade para desenvolver sua arte, e os filmes se tornaram mais sofisticados. The Immigrant mostrava o vagabundo chegando à América, vivenciando o caos e a esperança da Ilha Ellis. Easy Street o colocou no papel de um policial tentando reformar uma favela violenta. The Pawn Shop era quase um balé, cheio de movimentos graciosos e comédia física com timing perfeito. Charlie estava se obcecando pela perfeição. Ele filmava a mesma cena 30, 40, 50 vezes, ajustando pequenos detalhes até que ficasse certo. Outros diretores achavam que ele era louco, filme era caro e tempo era dinheiro. Por que desperdiçar recursos em sutilezas que o público não notaria, mas o público notava? Eles talvez não conseguissem explicar por quê. Os filmes de Charlie pareciam diferentes, mas eles sentiam. O timing era melhor, as emoções eram mais reais. A comédia vinha do personagem e não apenas do caos. Em 1918, Charlie era a pessoa mais famosa do mundo. Não o ator mais famoso, mas a pessoa mais famosa. Seu rosto era reconhecido em todos os continentes. Crianças em Londres, Paris, Tóquio e Buenos Aires imitavam seu andar. O vagabundo era uma linguagem universal. O dinheiro era impressionante.
Charlie negociou um contrato com a First National que lhe garantiu mais de $1 milhão. $1 milhão para alguém que estava passando fome em casas de trabalho de Londres 15 anos antes. Os números eram tão grandes que deixaram de parecer reais. Ele se mudou para uma mansão em Beverly Hills, comprava carros, dava festas e namorava atrizes lindas. Ele tinha saído completamente dessa vida. Ele se transformou de um garoto das casas de trabalho em realeza de Hollywood. Mas algo o incomodava. O personagem do vagabundo estava se tornando uma armadilha. O público queria a mesma coisa repetidamente, e os estúdios queriam fórmulas seguras e comprovadas. Charlie estava começando a sentir que havia inventado um personagem tão bem-sucedido que o estava engolindo por completo. Em 1919, Charlie fez algo radical. Juntou-se a 3 outras grandes estrelas, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D.W. Griffith, para formar a United Artists. Era uma distribuidora de propriedade dos próprios artistas e não dos estúdios. A elite de Hollywood ficou horrorizada. Os presos estavam tomando conta do hospício. Como ousavam artistas pensar que poderiam controlar o próprio trabalho? Mas a United Artists sobreviveu e deu a Charlie total liberdade criativa. Ele podia fazer os filmes que quisesse, levar o tempo que precisasse e ficar com a maior parte dos lucros. O primeiro filme que ele fez para a United Artists foi The Kid, lançado em 1921, e foi seu filme mais longo até então. Durava mais de 1 hora, o que era considerado arriscado. Comédias curtas eram seguras, e filmes de longa-metragem eram para dramas sérios. Mas The Kid não era apenas comédia. Contava a história do vagabundo encontrando um bebê abandonado e criando-o na pobreza. O filme era engraçado, mas também de partir o coração, inspirando-se diretamente na própria infância de Charlie. As cenas de pobreza eram autênticas porque ele as viveu, e a emoção era real porque ele a sentiu. O filme foi um enorme sucesso, provando que o público aceitaria o vagabundo em histórias mais longas e complexas. Charlie havia se transformado novamente de comediante a cineasta e de intérprete a artista durante os anos 1920. Ele refinou ainda mais sua arte. Em 1925, Em Busca do Ouro se tornou um dos filmes mais famosos da era do cinema mudo. A imagem do vagabundo comendo um sapato cozido em uma cabana durante uma nevasca entrou permanentemente para a cultura popular. A dança dos pãezinhos envolvia Charlie espetar garfos em 2 pãezinhos e fazê-los dançar como pernas. Tornou-se uma das cenas mais imitadas. Na história do cinema, o circo, em 1928, mostrou o vagabundo se tornando acidentalmente um artista circense. E Luzes da Cidade, em 1931, contou a história de seu amor por uma florista cega. Cada filme ia mais longe, corria mais riscos e confiava que o público o acompanharia em um território emocional mais profundo. Mas o mundo estava mudando. Em 1927, o cantor de jazz introduziu o som sincronizado no cinema. De repente, os filmes podiam falar. A era do cinema mudo estava terminando, e com ela, a forma de arte que Charlie havia dominado. Outros comediantes do cinema mudo tiveram dificuldade para se adaptar. Alguns tinham vozes que não combinavam com suas personas na tela, e outros não conseguiram ajustar seu ritmo para acomodar diálogos. Muitas carreiras terminaram da noite para o dia. Charlie resistiu ao som. Ele acreditava, com razão, que o poder do vagabundo vinha de sua universalidade. O personagem transcendia a linguagem porque nunca falava. Ele se tornaria específico, limitado, menos universal. Luzes da Cidade foi lançado em 1931, 4 anos após a chegada do som. E Charlie o fez mudo mesmo assim. Os estúdios pensaram que ele estava cometendo suicídio profissional. O público havia seguido em frente. Eles queriam filmes falados. O filme foi um triunfo. O público não se importou que fosse mudo. Importava que era bonito, engraçado e emocionalmente devastador. A cena final, em que a menina cega, que agora pode ver,
toca o rosto do vagabundo e percebe quem ele é, continua sendo um dos momentos mais poderosos do cinema. Charlie havia provado que poderia sobreviver à transição para o som, recusando-se a participar dela, mas não poderia conter a tecnologia para sempre. Seu próximo filme teria que lidar com um mundo em mudança, de maneiras que iam muito além do som. Enquanto Charlie aperfeiçoava sua arte, o mundo fora dos estúdios estava desmoronando. A Grande Depressão havia destruído milhões de vidas. O desemprego era enorme, a pobreza estava em toda parte, e na Europa, forças sombrias estavam surgindo. O fascismo se espalhava e a guerra se aproximava. O vagabundo, aquele personagem de pobreza simples e sonhos simples, de repente parecia inadequado para o momento. Charlie teria que decidir o que sua arte significava em um mundo que estava se despedaçando. Em 1936, Charlie Chaplin tomou uma decisão que definiria o resto de sua carreira. Ele faria um filme sobre a sociedade industrial moderna, sobre máquinas e pobreza e a desumanização dos trabalhadores. Ele o chamaria de Tempos Modernos, e seria a última aparição pura do vagabundo. O filme abre com uma das imagens mais famosas que Chaplin já criou. Trabalhadores entram em uma fábrica como ovelhas sendo conduzidas. O vagabundo trabalha em uma linha de montagem, apertando parafusos à medida que passa. O ritmo acelera e ele não consegue acompanhar. A máquina o engole e o puxa por suas engrenagens. É uma visão de pesadelo do capitalismo industrial, de seres humanos reduzidos a engrenagens em máquinas que não controlam. O filme tinha efeitos sonoros e música, mas o vagabundo ainda não falava em diálogos convencionais. Charlie havia encontrado um compromisso. O filme existia em um espaço estranho entre o cinema mudo e o sonoro, usando as ferramentas de ambos, sem se comprometer totalmente com nenhum. Mas o que tornava Tempos Modernos verdadeiramente radical não era sua abordagem técnica, era sua política, e o filme mostrava trabalhadores em greve, mostrava brutalidade policial, e o vagabundo acidentalmente liderando uma manifestação comunista após pegar uma bandeira vermelha que havia caído de um caminhão. Na América da Era da Depressão, organização sindical e conflito de classes dominavam as manchetes. Não era uma alegoria sutil. Charlie estava tomando partido. O filme foi banido na Alemanha e na Itália, onde governos fascistas o viam como propaganda comunista. Na América, grupos conservadores protestaram e o FBI abriu um arquivo sobre Chaplin que cresceria para quase 2.000 páginas nas décadas seguintes. Charlie sempre fora político. À sua maneira, o vagabundo era inerentemente uma figura política, um símbolo dos pobres e despossuídos. Mas Tempos Modernos tornou essa política explícita, inevitável, e rendeu a Charlie inimigos que ele nunca conseguiria se livrar totalmente. O filme terminava com o vagabundo e uma jovem, ambos párias, caminhando por uma estrada rumo a um futuro incerto. Era um final sem resolução, sem o milagre tradicional de Chaplin que salvava o dia. O mundo estava mais sombrio agora. O otimismo simples não bastava. Charlie sabia que a era do vagabundo estava terminando. Seu próximo filme seria diferente, mais ambicioso, mais perigoso, mais necessário. O Grande Ditador começou a ser filmado em 1939, no mesmo ano em que a Alemanha invadiu a Polônia. Quando foi lançado em outubro de 1940, a França já havia caído e a Grã-Bretanha estava sendo bombardeada. A América ainda fingia que podia ficar de fora da guerra, mas o filme era um ataque direto a Adolf Hitler. Charlie interpretou dois papéis: um barbeiro judeu que se parece exatamente com Adenoid Hynkel, o ditador da Tomania. A semelhança entre Charlie e Hitler já era notada há anos. Ambos tinham o bigode pequeno. Ambos nasceram com dias de diferença em 1889. Charlie decidiu usar essa semelhança como arma, e o filme zombava de Hitler impiedosamente. Hynkel fala em jargão que soa como alemão, mas é puro absurdo, e ele dança com um globo-balão, sonhando em conquistar o mundo até o balão estourar
Ele faz birras como uma criança. A representação era devastadora, justamente porque era engraçada. Hitler queria ser temido, mas Charlie o tornou ridículo. Mas o filme foi além da zombaria. O barbeiro judeu é confundido com Hinkel e forçado a fazer um discurso para multidões que esperavam o ditador. Charlie fez um monólogo de 6 minutos diretamente para a câmera, para o público, para o mundo. Mas eu não quero ser um imperador. Isso não é da minha conta. Não quero governar ou conquistar ninguém. Gostaria de ajudar a todos, se possível. O discurso abandonou todas as pretensões de comédia, e Charlie falou sobre bondade humana, a necessidade de combater a tirania e a escolha entre esperança e desespero. Foi a declaração política mais direta que qualquer grande cineasta já havia feito. O ódio dos homens passará, os ditadores morrem, e o poder que tomaram do povo retornará ao povo. E enquanto os homens morrerem, a liberdade nunca perecerá. A frase final era dirigida aos soldados que combatiam o fascismo. Olhem para cima, olhem para cima, as nuvens estão se dissipando. O sol está rompendo e estamos saindo das trevas para a luz. O discurso dividiu o público na época e os divide ainda hoje. Alguns o acharam poderoso e necessário. Outros acharam ingênuo e moralista, que Charlie havia abandonado a arte pela propaganda. O filme tornou Charlie um alvo, e o arquivo do FBI sobre ele ficou mais espesso. Grupos conservadores o chamavam de simpatizante comunista. Isolacionistas o acusavam de tentar arrastar a América para uma guerra estrangeira. Charlie não se importava. Ele havia dito o que precisava ser dito. E o filme foi um enorme sucesso comercial, provando que o público estava pronto para um entretenimento que levasse a guerra a sério. Mas a vida pessoal de Charlie estava prestes a implodir de maneiras que fariam suas controvérsias políticas parecerem menores. Charlie Chaplin sempre teve relacionamentos complicados com mulheres. Ele havia se casado 3 vezes até 1940, cada vez com mulheres muito mais jovens, e cada casamento terminou mal. Seu primeiro casamento, aos 29 anos, foi com Mildred Harris, de 16 anos. Durou 2 anos. O segundo, aos 35, foi com Lita Grey, de 16 anos. Esse casamento gerou 2 filhos e um divórcio amargo, que virou sensação nos tabloides. Seu terceiro casamento, aos 47 anos, foi com Paulette Goddard, de 21 anos, sua co-estrela em tempos modernos, que terminou em 1942. Então, em 1942, Charlie namorou brevemente Joan Barry, uma aspirante a atriz de 22 anos. Joan Barry entrou com um processo de paternidade, alegando que ele era o pai de sua filha. Exames de sangue provaram que Charlie não era o pai. Os testes eram conclusivos, científicos e irrefutáveis. Mas os tribunais da Califórnia, na época, não aceitavam evidências de exames de sangue. O júri decidiu a favor de Barry. Charlie foi obrigado a pagar pensão alimentícia por uma criança que a biologia provou não ser sua. O escândalo foi enorme. O FBI, já investigando Charlie por sua política, intensificou as ações. J. Edgar Hoover pressionou pessoalmente pelo processo sob a Lei Mann. A Lei Mann é uma lei contra o transporte de mulheres através das fronteiras estaduais para fins imorais. Charlie havia comprado uma passagem de trem para Joan Barry, de Los Angeles a Nova York. O fato de que isso foi 2 anos antes do suposto relacionamento e que Barry viajou sozinha não importou. O governo queria destruir Charlie Chaplin. O julgamento foi um circo e a imprensa cobriu cada detalhe. Os relacionamentos de Charlie com mulheres jovens, suas visões políticas e sua recusa em se tornar cidadão americano foram usados contra ele. Ele morava nos Estados Unidos há 30 anos. Ele foi absolvido das acusações da Lei Mann, mas o estrago estava feito. O imigrante mais famoso da América, cujo vagabundo personificava a humanidade universal, agora era visto por muitos como um degenerado moral e possível comunista durante esse pesadelo. Charlie conheceu Una O'Neill. Ela tinha 18 anos, ele 53, e ela era filha do dramaturgo Eugene O'Neill.
Eles se casaram em 1943 e, chocantemente, de forma improvável, deu certo. Ficaram casados até a morte de Charlie, tiveram 8 filhos e, segundo todos os relatos, foram genuinamente felizes. O pai de Una a deserdou por se casar com Chaplin e nunca mais falou com ela. Charlie tentou seguir em frente. Em 1947, ele lançou Monsieur Verdoux, uma comédia negra sobre um assassino em série que mata viúvas ricas. O filme foi a tentativa de Charlie de dizer algo sobre o capitalismo, sobre como a sociedade cria monstros, sobre a linha tênue entre negócios e assassinato. O personagem diz abertamente que um assassinato faz de você um vilão, mas 1 milhão de assassinatos faz de você um herói, se você for um general americano. O público odiou na estreia. Pessoas saíram da sala. As críticas foram brutais. O filme perdeu dinheiro e grupos conservadores organizaram boicotes. Os escândalos políticos e pessoais envenenaram o relacionamento de Charlie com o público americano. O homem que havia sido o artista mais amado do mundo, agora era visto como perigoso, anti-americano, uma má influência. E o arquivo do FBI continuava crescendo. O HUAC, o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, estava intensificando suas investigações sobre o comunismo em Hollywood. O nome de Charlie estava perto do topo da lista. Ele nunca tinha sido membro do Partido Comunista, mas era simpático a causas de esquerda, havia discursado em comícios, tinha amigos que eram comunistas. Na atmosfera paranoica do final dos anos 40 e início dos anos 50, isso foi suficiente. Em 1952, Charlie deixou a América e ele, Una e seus filhos embarcaram em um navio para Londres. Charlie iria assistir à estreia de seu novo filme, Luzes da Ribalta, uma história melancólica sobre um artista de music hall envelhecido. Era um filme menor, mais pessoal que seus trabalhos recentes. Talvez fosse a maneira de Charlie processar seu próprio declínio. 2 dias depois de o navio partir de Nova York, o Procurador-Geral dos Estados Unidos revogou a permissão de reentrada de Charlie. Ele foi informado de que teria que enfrentar uma investigação sobre suas opiniões políticas e caráter moral antes de ser autorizado a voltar ao país. Charlie morara na América por 42 anos, mas nunca havia solicitado a cidadania. Talvez porque sempre se considerasse inglês, talvez porque achasse que não importava, mas agora importava. O imigrante mais famoso da história americana havia sido exilado e Charlie nunca mais voltou. Ele se estabeleceu na Suíça com Una e sua crescente família. Lançara mais 2 filmes, Um Rei em Nova York, em 1957, e A Condessa de Hong Kong, em 1967. Mas nenhum deles se aproximou de seus trabalhos anteriores. O exílio havia quebrado algo. A criatividade que o impulsionara desde a infância, que sobrevivera à pobreza, à perda e ao escândalo, não conseguiu sobreviver à rejeição do país. Aquele país o consagrou em 1972. 20 anos depois de partir, Charlie foi convidado a voltar à América por uma noite. O Oscar queria lhe dar um Oscar honorário. Ele tinha 82 anos e nunca havia ganhado um Oscar competitivo, apesar de ter revolucionado o cinema. A academia estava tentando se redimir. No momento em que Charlie apareceu no palco, a plateia se levantou em uma ovação de pé que durou 12 minutos. 12 minutos de aplausos para um velho frágil que fora expulso do país décadas antes. Pessoas na plateia estavam chorando e Charlie estava chorando. Era reconhecimento, pedido de desculpas, despedida, tudo ao mesmo tempo. Charlie aceitou o prêmio, disse algumas palavras de agradecimento, voltou para a Suíça e faria mais uma breve aparição no cinema. Ele teve um pequeno papel em A Condessa de Hong Kong, em 1967, mas aquela cerimônia do Oscar de 1972 foi sua verdadeira despedida do público. Ele morreu no dia de Natal de 1977, em sua casa na Suíça, cercado por sua numerosa família, e tinha 88 anos de idade.
Jornais de todo o mundo publicaram obituários, descrevendo-o como a primeira estrela de cinema internacional e o homem que inventara a comédia cinematográfica. Ele foi a pessoa mais famosa do século XX, mas aqueles obituários não conseguiram capturar o que Charlie Chaplin realmente fizera. Ele pegara um novo meio, com pouco mais de uma década quando começou, e mostrara o que poderia ser. Ele provara que o cinema podia ser arte, que a comédia podia carregar emoção genuína, que um personagem sem palavras podia falar com todos. O Vagabundo era mais que um personagem, era uma filosofia. Defendia que a dignidade sobrevive à pobreza e que a bondade importa mais que o sucesso. Defendia que o pequeno podia se levantar contra os poderosos e, às vezes, apenas às vezes, vencer. Numa era de mecanização e produção em massa, Charlie criou algo humano. Numa era de crescente cinismo, ele insistiu na esperança, não uma esperança ingênua. O mundo do Vagabundo era brutal, injusto, muitas vezes cruel, mas esperança mesmo assim, persistência mesmo assim, humanidade mesmo assim. Todo comediante que veio depois aprendeu com Charlie. Todo cineasta que quis combinar comédia e emoção percorreu um caminho que ele abrira, a linguagem da comédia cinematográfica. As técnicas que parecem naturais agora, a maioria delas veio de um pobre garoto inglês que aprendera a atuar, porque era a única maneira de sobreviver. Mas o legado de Charlie é complicado por sua vida pessoal. Também é complicado por seus relacionamentos com mulheres jovens, pela lacuna entre sua filosofia pública de bondade e seu comportamento privado. O Vagabundo era generoso e gentil, mas Charlie Chaplin frequentemente não era nem uma coisa nem outra. Os artistas não são sua arte. A lacuna entre criador e criação pode ser enorme. Os filmes de Charlie mostravam o mundo que ele desejava que existisse, enquanto sua vida mostrava o mundo que realmente existia. Precisamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não sabe. O FBI manteve um arquivo sobre Charlie Chaplin, que eventualmente chegou a quase 2.000 páginas. Por décadas, os agentes de J. Edgar Hoover o seguiram. Monitoravam seus associados, gravavam seus discursos e construíram um caso de que ele era uma ameaça à segurança americana. Por quê? Porque Charlie acreditava que os trabalhadores mereciam salários melhores e porque ele havia falado em comícios durante a Depressão. Ele havia feito um filme onde os operários de fábrica não estavam felizes em serem tratados como máquinas. A vigilância começou na década de 1920, intensificou-se durante a Segunda Guerra Mundial e não parou até ele deixar o país. Nunca encontraram provas de que ele fosse comunista e nunca encontraram provas de que fosse espião. O que encontraram foi um homem que achava que o capitalismo deveria funcionar para todos, não apenas para os ricos. Isso foi suficiente. A máquina do poder estatal, a mesma máquina que Charlie satirizou em tempos modernos, voltou-se contra ele. E funcionou. Eles o expulsaram. Mas aqui está o estranho. O governo americano estava montando arquivos sobre a política de Charlie. Milhões de americanos assistiam seus filmes e encontravam algo que falava diretamente com eles. O Vagabundo não fazia discursos sobre sistemas econômicos. Ele apenas tentava sobreviver em um mundo que parecia projetado para esmagar pessoas como ele. E o público, em todos os lugares, reconhecia aquele mundo. Eles viviam nele. O descompasso era completo. O governo via um radical perigoso, mas o público via a si mesmo. Charlie tinha feito algo que aterrorizava os poderosos. Ele tornou a pobreza e a luta visíveis, sem torná-las patéticas. O Vagabundo mantinha a dignidade, apesar de não ter nada, e recusava-se a aceitar que suas circunstâncias definiam seu valor. Em filmes como Luzes da Cidade e Tempos Modernos, Charlie mostrou que o problema não eram os pobres. O problema era um sistema que criava pobreza enquanto produzia abundância. Você não precisava entender teoria econômica para captar essa mensagem. Você só precisava ter trabalhado por salários baixos, ou lutado para pagar o aluguel, ou sentido que o mundo era indiferente à sua sobrevivência.
O dilema do vagabundo era o seu dilema. Suas pequenas vitórias pareciam suas vitórias. Suas derrotas doíam, porque eram suas derrotas. Foi isso que tornou a política de Charlie tão ameaçadora. Elas não eram abstratas. Estavam incorporadas em um personagem que todos amavam. Quando as pessoas riam do vagabundo sendo triturado pelas máquinas da fábrica, estavam rindo de sua própria desumanização. Quando choravam, enquanto ele se afastava no final de Luzes da cidade, estavam chorando por suas próprias esperanças impossíveis. Charlie tinha transformado a empatia em arma. Ele fez o público sentir o que era estar impotente. E então, sugeriu gentilmente que talvez as coisas não precisassem ser assim. Não é de admirar que o FBI continuasse vigiando, mas os arquivos, o exílio e o eventual retorno para aquela ovação de 12 minutos, nada disso captura a parte mais estranha do legado de Charlie. A parte mais estranha é esta. Charlie Chaplin criou o personagem mais famoso do século XX, uma figura reconhecida por mais pessoas do que qualquer ícone religioso ou líder político. E então, ele o matou em 1936. Tempos Modernos terminou com o vagabundo andando por uma estrada com uma garota rumo a um futuro incerto. Essa foi a última vez que o público viu o personagem. Como o conheciam, o grande ditador em 1940 tinha um personagem que se parecia com o vagabundo. Mas aquele personagem falava, ele fazia discursos, ele tinha um nome. O verdadeiro vagabundo, o andarilho silencioso com a bengala e o gingado, tinha ido embora. Por que Charlie nunca explicou completamente? Alguns biógrafos sugerem que ele sentia que o personagem estava se tornando limitante, que queria provar que podia fazer mais. Outros argumentam que a chegada do som tornou o vagabundo impossível. Não se podia ter um personagem silencioso em um mundo falante. Mas acho que algo mais aconteceu. O vagabundo nasceu da pobreza e do trauma da infância de Charlie. A resiliência do personagem veio da experiência real de Charlie, de sobreviver quando a sobrevivência não era garantida. À medida que Charlie se tornava rico e famoso, enquanto construía seu estúdio e controlava cada aspecto de seus filmes, a distância entre ele e aquele personagem aumentava. Ele ainda conseguia interpretar o vagabundo brilhantemente. Os movimentos estavam enraizados em seu corpo, mas não conseguia mais acessar a verdade emocional. Ele era um milionário fingindo ser um vagabundo. A atuação era perfeita, mas algo por baixo havia mudado. Então ele deixou o personagem ir, e ao fazer isso, tomou uma das decisões comercialmente mais imprudentes da história do entretenimento. Charlie poderia ter feito filmes do vagabundo pelo resto de sua carreira. O público teria pago para vê-los, os estúdios os distribuiriam, e ele teria permanecido a estrela mais lucrativa de Hollywood. Em vez disso, ele escolheu experimentar, tentar coisas novas, arriscar o fracasso. Os filmes, depois de Tempos Modernos, são irregulares. Alguns são brilhantes, outros não, mas todos são Charlie, tentando descobrir o que viria a seguir. Isso é coragem. Não a coragem do vagabundo enfrentando valentões, mas a coragem de um artista que havia conquistado tudo e estava disposto a recomeçar. Os anos de exílio na Suíça viram Charlie tentando recuperar essa ambição artística. Ele fez Um Rei em Nova York em 1957, uma sátira amarga sobre o macartismo americano e a cultura de consumo. Era furioso de uma forma que seus filmes anteriores nunca foram. O vagabundo havia sido esperançoso mesmo em desespero, mas o personagem em Um Rei em Nova York estava apenas exausto. O filme fracassou porque o público europeu não se conectou com seus alvos, especificamente americanos. O público americano não pôde vê-lo. O filme não foi lançado nos Estados Unidos até 1973, e nessa altura parecia um documento histórico. Seu último filme, A Condessa de Hong Kong, em 1967, foi ainda mais estranho. Uma comédia romântica estrelada por Marlon Brando e Sophia Loren. Foi dirigido por um Charlie envelhecido que já não conseguia realizar a comédia física ele próprio.
Ele tinha que descrever o que queria e ver outros tentarem. O filme é belo em partes e completamente morto em outras. Os críticos o massacraram e o público o ignorou. A última tentativa de Charlie no cinema terminou em fracasso comercial e de crítica. Ele se retirou para sua propriedade na Suíça e parou de tentar. A última década da vida de Charlie foi tranquila. Ele vivia com Una e seus filhos em uma casa grande com vista para o Lago Genebra. Recebia visitas, assistia a filmes e passava tempo com a família. Ocasionalmente, ele falava sobre novos projetos, mas nada resultava deles. A força criativa que o impulsionara por 6 décadas finalmente se esgotou. Em 1975, a rainha Elizabeth o nomeou cavaleiro como Sir Charles Chaplin. O garoto pobre de Kennington, que deixara a Inglaterra como artista de music hall, voltou como realeza, de certa forma. Ele estava frágil demais para se ajoelhar, então a rainha veio até ele. A cerimônia foi breve. Charlie tinha 85 anos e mal estava presente. O reconhecimento significava algo, mas veio tarde demais para mudar algo. Na manhã de Natal de 1977, Charlie acordou cedo, como sempre fazia. Vestiu-se, tomou café da manhã com Una e voltou ao seu quarto para descansar. Em algum momento daquela manhã, ele sofreu um derrame. Una o encontrou inconsciente e ele morreu pouco depois, cercado pela família. Tinha 88 anos e o funeral foi pequeno e privado. Charlie pediu que não houvesse cerimônia pública, nem memorial elaborado. Ele foi enterrado em um cemitério perto de sua casa. A lápide era simples, apenas seu nome e datas, nada sobre seus filmes ou sua fama. Alguns meses depois, algo bizarro aconteceu. 2 homens desenterraram o caixão de Charlie e roubaram seu corpo. Eles exigiram resgate de Una, ameaçando destruir os restos mortais se ela não pagasse. A polícia suíça acabou os prendendo. O corpo de Charlie foi recuperado e enterrado novamente em um cofre à prova de roubo. Mesmo na morte, ele não escapou de ser tratado como propriedade. Mas a verdadeira história não é como ele morreu, é o que ele deixou para trás. Vá a quase qualquer país do mundo e mostre às pessoas uma foto do vagabundo. Eles o reconhecerão, não necessariamente Charlie Chaplin. Muitos não saberão o nome do ator, mas conhecerão o personagem. O chapéu coco, a bengala, o bigode, o andar gingado. Isso entrou na consciência humana, de uma forma que transcende a história do cinema. Por que essa imagem específica perdura quando tantas outras daquela época são esquecidas? Acho que é porque Charlie capturou algo essencial da experiência humana, não apenas pobreza ou luta, embora isso faça parte. Ele capturou a sensação de estar deslocado no mundo e de tentar manter a dignidade quando as circunstâncias tornam isso quase impossível. Ele também capturou a sensação de persistir, apesar de saber que provavelmente você vai fracassar. Isso não é específico da depressão ou do capitalismo do início do século XX. Isso é simplesmente ser humano. Cada geração enfrenta especificidades diferentes, mas a experiência subjacente permanece. O mundo é muitas vezes hostil, o sucesso é muitas vezes arbitrário, a bondade é muitas vezes punida, enquanto a crueldade triunfa. E ainda assim continuamos. Nos levantamos, tentamos de novo, ajudamos uns aos outros quando podemos. O vagabundo personificou essa persistência sem torná-la sentimental. Ele não era nobre, era egoísta às vezes, covarde às vezes, tolo muitas vezes, mas continuava. E quando ele percorreu aquela estrada final, no final de tempos modernos, ele ainda estava andando com aquela imagem. Mais do que qualquer outra coisa, esse é o legado de Charlie. Não os filmes em si, embora sejam importantes, não as inovações na produção cinematográfica, embora tenham mudado o cinema para sempre. A imagem de uma pessoa comum, abatida pela vida, escolhendo continuar, escolhendo ajudar, escolhendo esperar. É uma imagem que não pode ser protegida por direitos autorais, nem controlada ou possuída. Agora pertence a todos, o que é apropriado.
Charlie passou sua carreira mostrando que as pessoas que o mundo descartava, os pobres, os sem-teto e os que lutavam, tinham tanta humanidade quanto qualquer outra pessoa. Talvez mais, porque tinham que trabalhar mais para mantê-la. O vagabundo provou isso, e agora o vagabundo pertence a todos nós. Ele é o operário em tempos modernos, braços sacudindo incontrolavelmente depois de horas apertando parafusos, e a florista em luzes da cidade. Bailey Eving, que pensa que o vagabundo é um milionário porque ela não pode vê-lo. Ele é a criança aprendendo a sobreviver. Nas ruas de uma cidade que não se importa, essas imagens permanecem porque são verdadeiras, não factualmente verdadeiras, mas emocionalmente verdadeiras. Charlie conhecia a pobreza, conhecia a fome, sabia como era se sentir invisível para quem tinha poder. Ele conhecia a estranha dignidade de sobreviver apesar de tudo, e colocou esse conhecimento na tela de uma forma que não exigia linguagem ou explicação. Você simplesmente assistia e entendia. Isso é arte, não ofício. Embora Charlie fosse um mestre artesão, não entretenimento, embora seus filmes ainda sejam divertidos. A arte pega a experiência humana e a transforma em algo que revela verdades que talvez não conseguíssemos articular de outra forma. Charlie fez isso. Um garoto inglês pobre, sem educação formal, aprendeu a se apresentar em music halls e abriu caminho até Hollywood. Ele criou uma arte que sobreviverá a tudo mais. De sua época, as estrelas de sua geração foram esquecidas e os estúdios que o empregaram desapareceram. Os sistemas políticos que ele criticou mudaram ou ruíram, mas o vagabundo permanece, caminhando por estradas infinitas, girando sua bengala. Ele tira o chapéu para um mundo que mal o nota e ainda está aqui, ainda andando, ainda tentando. O homem que criou essa imagem viveu até 1977. Isso vale a pena lembrar. Charlie Chaplin não era uma figura da história antiga. Ele viveu as duas guerras mundiais. Ele viveu a Guerra Fria, a corrida espacial e o Vietnã. E viu os Beatles, Watergate e Star Wars. O mundo mudou completamente várias vezes durante sua vida. E durante tudo isso, as pessoas continuaram assistindo seus filmes. Novas gerações descobriram o vagabundo. Isso é raro. A maioria dos artistas é produto de seu momento. Seu trabalho fala sobre circunstâncias específicas, ansiedades específicas, tecnologias específicas. Quando essas mudam, o trabalho se torna artefato histórico, em vez de arte viva. Os filmes de Charlie deveriam ter se tornado artefatos, mas o cinema mudo já estava morto em 1930. A depressão que fez tempos modernos ressoar, as condições sociais que criaram o mundo do vagabundo transformaram-se além do reconhecimento. No entanto, os filmes não se tornaram peças de museu. Eles permaneceram vivos. Por quê? Porque Charlie entendeu algo que a maioria dos cineastas perdeu. Ele entendeu que a especificidade cria universalidade, e quanto mais precisamente você captura uma experiência particular, uma verdade particular, mais ela ressoa com todos. O vagabundo não é qualquer homem. Ele é uma pessoa muito específica, mas essa especificidade o torna universal. Não nos vemos em personagens genéricos, nos vemos em personagens particulares. Quanto mais detalhados e específicos eles são, mais reconhecemos nossas próprias experiências neles. Charlie tornou o vagabundo tão particular, tão precisamente observado, que ele se tornou todo mundo. Isso é contraintuitivo. A maioria das pessoas que tenta criar arte universal vai pelo amplo e vago. Criam personagens sem especificidades, situações sem contexto, emoções sem detalhes. Eles acham que é assim que se alcança todo mundo, mas não é. Você alcança todo mundo sendo tão específico que as pessoas reconhecem a verdade por trás dos detalhes. Charlie era um garoto pobre de Londres, e seus filmes são sobre um vagabundo americano pobre. Mas a pobreza não é o elemento universal. O elemento universal é a verdade emocional de como a pobreza se sente. A humilhação, a engenhosidade, as pequenas vitórias que significam tudo.
essas transcendem tempo e lugar. Alguém assistindo Luzes da Cidade em 1931 em Manhattan, alguém assistindo em 2020 em Mumbai e alguém assistindo em 2075 em Lagos, todos entendem o vagabundo. Não porque compartilham suas circunstâncias, mas porque reconhecem a realidade emocional que ele incorpora. É isso que torna a grande arte grandiosa. Não suas circunstâncias, mas suas verdades. Charlie também entendeu o timing de uma forma que ia além da comédia. Ele entendia quando segurar um plano, quando cortar, quando deixar o silêncio funcionar, quando adicionar música. Tempos modernos têm sequências que duram minutos sem cortes. A sequência da fábrica, a máquina de alimentar, a loja de departamentos à noite. Estes são planos longos por qualquer padrão, mas nunca parecem lentos. Eles parecem exatamente tão longos quanto precisam ser. Isso é maestria. A maioria dos cineastas ou corta rápido demais, com medo de entediar o público, ou devagar demais, indulgenciando sua própria visão. Charlie cortava quando o momento estava completo, nem antes, nem depois. Você pode sentir essa precisão ainda hoje, mesmo em filmes com quase um século. Você sente o ritmo, é como música. Cada plano tem seu comprimento adequado, seu peso adequado. A composição entre os planos cria significado, o timing cria emoção. E tudo parece inevitável, como se não pudesse ter sido de outra forma. Mas poderia ter sido. Charlie tentava dezenas de takes para cada plano, ensaiava infinitamente e construía cenários elaborados apenas para acertar uma piada. A precisão não era acidental, era o resultado de um trabalho obsessivo, de entender que a comédia depende especialmente de um timing exato. Um frame muito cedo e a piada não funciona. Um frame muito tarde e o momento morre. Charlie encontrava o frame exato toda vez. Por isso seus filmes ainda funcionam. A tecnologia é antiga, o mundo que retratam já se foi, mas o timing é perfeito. E o timing perfeito é permanente. A comédia depende da surpresa. Você cria uma expectativa e depois a viola de uma forma específica. Se a violação vier cedo demais, não há expectativa para violar. Se vier tarde demais, a expectativa já se dissipou. Tem que vir no momento exato em que a tensão entre expectativa e realidade cria o efeito máximo. Charlie entendia isso instintivamente. Suas gagas se constroem perfeitamente. A preparação, a complicação, a conclusão. Cada elemento chega no momento preciso em que deveria. Observe a dança dos pãezinhos em busca do ouro. Ele pega 2 garfos, enfia em 2 pãezinhos e os faz dançar. É uma ideia simples, mas a execução é perfeita. O timing de cada movimento, a expressão em seu rosto, a forma como a câmera segura o momento tempo suficiente antes de cortar. Tudo é exato. Essa sequência foi copiada inúmeras vezes, foi parodiada, referenciada e imitada. Mas as cópias nunca têm o mesmo efeito, porque não têm o timing de Charlie. Eles não entendem que a piada não são os pãezinhos dançando. A piada é a jornada emocional de ver alguém criar beleza a partir da pobreza. Os pãezinhos representam a refeição que ele não pode pagar. A dança representa a vida que ele quer viver. A justa posição cria um significado que transcende a gag em si. É por isso que perdura. Não é apenas engraçado, é verdadeiro. Charlie entendia que comédia e tragédia são a mesma coisa, vistas de ângulos diferentes. As lutas do vagabundo são engraçadas porque estamos assistindo de fora. Se estivéssemos vivendo-as, seriam trágicas, e Charlie sabia disso. Ele andava na linha entre o riso e as lágrimas constantemente. Às vezes, ele te empurrava para um lado, depois te puxava de volta para o outro. Luzes da Cidade faz isso brilhantemente. A florista confunde o vagabundo com um milionário. É engraçado, mas também é de partir o coração, porque sabemos a verdade, e ela não sabe quando recupera a visão e percebe quem ele realmente é. O filme não nos diz como sentir. É feliz, é triste,
é ambos, é tudo. Aquela cena final do vagabundo sorrindo incerto, enquanto a florista olha para ele, reconhecendo-o, mas sem acreditar totalmente. Não sabemos o que acontece depois. Charlie não nos conta. Ele apenas segura aquele momento de incerteza, de esperança misturada com medo, e nos deixa sentir. Isso é confiança. A maioria dos cineastas explicaria, adicionaria diálogo ou música ou outra cena para esclarecer a emoção. Charlie apenas nos mostra dois rostos e confia que entenderemos. Entendemos porque ele construiu o filme inteiro em direção a esse momento. E quando chega, 是完全正确的，没有什么比这更重要的了。而摩登时代也以类似的方式结束。O vagabundo e a garota caminham por uma estrada em direção a um futuro incerto. São pobres, são sem teto, não têm nada, mas estão juntos e seguindo em frente. O filme não promete que eles terão sucesso, nem sequer sugere que as coisas vão melhorar, apenas mostra-os continuando. Isso não é um final feliz no sentido convencional, mas também não é trágico. É honesto, a vida continua. Nós continuamos, enfrentamos cada dia sabendo que podemos falhar, mas tentamos mesmo assim. Essa é a condição humana. Charlie não precisou explicar. Ele apenas mostrou duas pessoas andando numa estrada. A imagem é suficiente. Essa contenção, essa confiança na própria imagem é quase estranha ao cinema moderno. Somos treinados para explicar tudo, garantir que o público entenda, sublinhar cada emoção e esclarecer cada ambiguidade. Charlie fez o oposto. Ele nos deu a imagem essencial e deixou que ela ressoasse. Isso exige coragem, também exige ofício. Só se pode confiar na imagem se a imagem for perfeita. A composição está certa, a atuação está certa e o contexto foi devidamente estabelecido. Charlie garantiu tudo isso através de um trabalho interminável, mas quando ficou certo ele parou, não acrescentou, não explicou. Ele confiou que o trabalho que havia feito se sustentaria. A partir do momento em que se sustentou, ainda sustenta essas imagens finais. O vagabundo caminhando para futuros incertos tornou-se icônico. Todo mundo o conhece, mesmo que nunca tenha visto os filmes. Elas entraram no inconsciente coletivo, representam algo sobre a persistência humana que não pode ser expresso em palavras, mas que todos reconhecem. Essa é a maior conquista para qualquer artista, criar uma imagem tão poderosa que se torna parte de como nos entendemos. Charlie fez isso várias vezes. O próprio vagabundo é uma dessas imagens. Você pode descrevê-lo, listar suas características, explicar suas origens, mas nada disso captura o que ele representa. Ele está simplesmente ali, na nossa imaginação coletiva, representando algo que todos entendemos, mas não conseguimos articular bem. Talvez seja por isso que o próprio Charlie acabou deixando-o para trás. Após tempos modernos, ele parou de interpretar o personagem. Seu filme seguinte, O Grande Ditador, apresentava um personagem que se parecia com o vagabundo, mas não era ele. Depois, Monsieur Verdoux, onde interpretou uma pessoa completamente diferente. Depois, Luzes da Ribalta. Depois, Um Rei em Nova York. Todos personagens diferentes. Charlie seguiu em frente, mas o mundo não. O vagabundo permaneceu como a imagem definitiva. Tudo mais que Charlie fez foi medido em relação àquele personagem. Seus últimos filmes foram admirados pela crítica, mas nunca alcançaram a mesma saturação cultural. É como se Charlie tivesse criado algo tão poderoso que consumiu sua própria capacidade de criar qualquer outra coisa que ressoasse tão profundamente. Esse é um destino estranho para um artista, ser definido para sempre pelo trabalho que fez na primeira metade da carreira. Saber que nada do que criar depois, alguém algum dia alcançará o mesmo impacto. Muitos artistas enfrentam isso. Eles têm seu momento de alinhamento perfeito entre sua visão e as necessidades da cultura. Então a cultura segue em frente, ou eles seguem em frente, e o alinhamento se perde. O alinhamento de Charlie aconteceu cedo, e quando ele tinha 40 anos, já havia criado o trabalho que o definiria para sempre. Ele viveu mais 40 anos e fez filmes durante esses anos, bons filmes,
mas eram notas de rodapé para o vagabundo. Isso o incomodava? Não sabemos. Ele não falou muito sobre isso publicamente, mas ele deve ter sentido isso, a consciência de que sua maior conquista estava para trás. Ele atingiu o auge antes da meia-idade, e todo o resto seria comparado a algo que ele nunca poderia recriar. O Vagabundo pertencia a um momento específico da história do cinema. O cinema mudo, antes do som complicar tudo. Quando o som chegou, o Vagabundo não podia existir da mesma forma. Ele precisaria falar, e se falasse, se tornaria específico de maneiras que destruiriam a universalidade. Então Charlie o deixou de lado. Fez Tempos Modernos como um último adeus, uma última chance de interpretar o personagem que criara. Então ele seguiu em frente, e o mundo também acabou seguindo. O som se tornou padrão, a cor se tornou padrão, e a linguagem cinematográfica evoluiu. As técnicas que Charlie pioneirou se tornaram gramática básica. Suas inovações foram absorvidas e superadas. Os próprios filmes começaram a parecer antiquados. Na década de 1960, eram artefatos históricos, importantes, sim, influentes, absolutamente, mas não contemporâneos, não relevantes para jovens cineastas tentando impulsionar o cinema. Charlie se tornou uma figura histórica, um velho na Suíça, lembrado, mas não particularmente celebrado. A cultura o havia deixado para trás. Então, algo estranho aconteceu. Os filmes voltaram, novos públicos os descobriram, estudantes de cinema os estudaram e críticos os reavaliaram. O momento cultural havia mudado novamente e, de repente, o trabalho de Charlie parecia relevante mais uma vez. Isso aconteceu gradualmente durante os anos 60 e 70. Cinematecas começaram a exibir seus filmes, salas de reexibição os programaram, universidades os ensinaram, e uma nova geração encontrou o Vagabundo. Sem o fardo de terem vivido sua popularidade original, eles viram os filmes com novos olhos, julgaram-nos por seus próprios méritos e os acharam impressionantes. A comédia física ainda funcionava, os momentos emocionais ainda acertavam e a crítica social ainda ressoava. A pobreza não havia desaparecido, a desumanização industrial não havia desaparecido, e as lutas das pessoas comuns contra sistemas grandes demais para combater continuavam relevantes. As experiências do Vagabundo nos tempos modernos falavam aos operários dos anos 70 tão claramente quanto haviam falado aos operários dos anos 30. Críticos começaram a escrever artigos analíticos sérios sobre a técnica de Charlie e examinaram seu uso do espaço. Sua compreensão do ritmo visual e sua habilidade de construir piadas elaboradas que funcionavam perfeitamente. A teoria acadêmica do cinema estava se desenvolvendo. O trabalho de Charlie fornecia material rico para análise, mas não eram apenas acadêmicos. O público comum também respondia. Os filmes lotavam as salas. As pessoas riam das mesmas piadas que haviam feito seus avós rirem. A universalidade que Charlie buscava se mostrou genuinamente universal através do tempo. Essa redescoberta chegou tarde demais para Charlie aproveitá-la profissionalmente. Ele estava na casa dos 80 anos, morando na Suíça e não fazendo mais filmes, mas sabia que estava acontecendo. Ele recebia cartas e lia os artigos. Entendia que seu trabalho sobrevivera à transição de entretenimento contemporâneo para a arte clássica. Essa é uma trajetória rara. A maioria do entretenimento popular desaparece em uma geração. As piadas deixam de funcionar. As referências se tornam obscuras. O estilo parece datado. O público futuro precisa se esforçar para entender o que as pessoas viam originalmente nele. O trabalho de Charlie evitou esse destino. Os filmes permaneceram acessíveis. Você poderia mostrar Luzes da Cidade a alguém que nunca ouviu falar de Charlie Chaplin, e eles entenderiam imediatamente. Nenhum contexto histórico necessário, nenhuma explicação necessária. A história funcionava. As emoções funcionavam e a comédia funcionava. Mas por quê? Parte disso é o silêncio.
Filmes mudos forçam você a prestar atenção de forma diferente. Você observa rostos, corpos, movimentos, lê emoções visualmente. Essa é uma habilidade que ainda possuímos, mesmo em uma era de entretenimento com muitos diálogos. O silêncio faz os filmes parecerem quase contemporâneos, como se existissem fora da história normal do cinema. Parte disso é a atuação de Charlie. O vagabundo é um personagem tão claro e vívido que transcende sua época. Ele não é um personagem dos anos 20 ou dos anos 30. Ele é apenas um personagem. Ponto final. Suas lutas são lutas humanas, não lutas históricas. E parte disso é o ofício. Charlie construiu seus filmes com tanta precisão que funcionam como máquinas. Cada elemento serve ao todo, nada é desperdiçado. O ritmo é exato, as recompensas são merecidas. Esse nível de ofício não envelhece porque não depende de moda ou tendências. É excelência fundamental na produção cinematográfica. A redescoberta culminou em 1972, quando Charlie voltou à América pela primeira vez em 20 anos. Ele estava efetivamente exilado desde o início dos anos 50. Seu visto de reentrada foi revogado enquanto ele viajava, e a acusação era de simpatias comunistas. A realidade era que o FBI, de J. Edgar Hoover, o vigiava há anos e considerava suas posições políticas reprováveis. Charlie nunca contestou o exílio judicialmente. Ele poderia ter feito isso, tinha recursos, advogados e apoio, mas escolheu ficar longe. Estabeleceu-se na Suíça com Una e seus filhos, fez seus últimos filmes lá e aceitou que a América o havia rejeitado. Então, em 1972, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas o convidou de volta para receber um Oscar honorário. Foi um gesto de reconciliação. O clima político havia mudado. A era da lista negra foi reconhecida como vergonhosa e as contribuições de Charlie para o cinema eram inegáveis. A Academia queria homenageá-lo antes que ele morresse. Charlie aceitou. Ele tinha 83 anos, estava frágil, usando uma bengala. Una o acompanhou e eles voaram para Los Angeles em abril. A cerimônia do Oscar naquele ano incluiu uma compilação de cenas dos filmes de Charlie. A plateia, repleta de profissionais da indústria que cresceram vendo seus filmes, lhe deu a mais longa ovação de pé da história do Oscar. Por 12 minutos, as pessoas choraram abertamente. O próprio Charlie chorou. Ele não fez um discurso. Ele estava emocionado demais. Simplesmente aceitou a estatueta, acenou para a multidão e saiu do palco. O momento capturou algo maior do que um homem recebendo um prêmio. Era uma indústria inteira reconhecendo sua dívida com alguém que ajudou a criar o meio em que todos trabalhavam. Essa viagem foi a última aparição pública de Charlie. Ele voltou para a Suíça e viveu tranquilamente por mais 5 anos. Sua saúde declinou lentamente. O brilhante controle físico que definira sua carreira havia desaparecido. Ele precisava de ajuda para tarefas básicas. Sua mente permaneceu afiada, mas seu corpo finalmente cedeu. No dia de Natal de 1977, Charlie Chaplin morreu enquanto dormia em sua casa em Vevey. Ele tinha 88 anos. A notícia se espalhou globalmente em questão de horas. Obituários apareceram em todos os grandes jornais. Redes de televisão interromperam a programação para anunciar sua morte. Líderes mundiais emitiram declarações. A resposta foi avassaladora. Mas aqui está o estranho. Apesar do luto global, apesar do reconhecimento de sua importância, a morte de Charlie não pareceu o fim de uma era, porque a era já havia terminado décadas antes. O mundo ao qual Charlie pertencia, o mundo do cinema mudo, do vaudeville e da comédia musical, havia desaparecido muito antes dele. Ele sobreviveu à sua própria relevância por 40 anos. Viu o cinema evoluir além dele. Viu novos cineastas usarem técnicas que ele havia pioneirado sem saber de onde vinham. Viu o público esquecer e depois redescobrir seu trabalho. Ele foi simultaneamente celebrado como uma figura histórica e ignorado como um artista contemporâneo.
Esse é um legado complicado para deixar. Por um lado, sua influência está em toda parte. Todo comediante físico que veio depois dele aprendeu com ele. Todo cineasta que usa narrativa visual aprendeu com ele. Todo artista que tenta equilibrar comédia e patos está trabalhando em um território que ele mapeou. Por outro lado, sua contribuição específica pode parecer invisível porque foi tão completamente absorvida. As inovações que o tornaram revolucionário tornaram-se prática padrão. O registro emocional que ele criou tornou-se o modo padrão para um certo tipo de cinema. Ele teve tanto sucesso que seu próprio sucesso se apagou. O público moderno que assiste a Luzes da Cidade não pensa que isso é cinema revolucionário. Eles acham que é um bom filme. O aspecto revolucionário é invisível porque agora é normal. Esse é o paradoxo de ser verdadeiramente influente. Você muda as coisas de forma tão fundamental que as pessoas esquecem que existia outra maneira. Charlie entendia isso, provavelmente porque havia vivido mudanças culturais suficientes para reconhecer a rapidez com que o presente se torna passado. Ele viu suas próprias técnicas passarem de inovadoras a padrão, de ultrapassadas a clássicas, e experimentou o ciclo completo. O que ele talvez não tenha entendido é o quão completamente sua imagem dominaria seu legado. Não Charlie Chaplin, o cineasta, nem Charlie Chaplin, o empresário, ou a figura política, ou o ser humano complexo, o vagabundo. Isso é o que sobreviveu com mais força. O homenzinho com a bengala, o chapéu coco e o paletó muito apertado. O personagem que Charlie criou aos 20 anos e interpretou por 2 décadas. Essa imagem tornou-se maior do que a pessoa que a criou e maior do que os filmes em que apareceu. Tornou-se um ícone no sentido mais verdadeiro. Ícones não envelhecem, eles existem fora do tempo. O vagabundo não pertence aos anos 20 ou 30, ele pertence à coleção permanente do imaginário humano. Como Hamlet, Dom Quixote ou Mickey Mouse, essas figuras transcendem suas origens e se tornam parte de como nos entendemos. Foi isso que Charlie alcançou, não através de planejamento cuidadoso ou gestão estratégica de carreira, mas por intuição, ofício e trabalho incansável. Ele criou algo que ressoou tão profundamente com tantas pessoas que se tornou permanente. Mas a permanência tem custos. O ícone ofuscou a pessoa. O vagabundo ofuscou Charlie. Tudo o mais que ele fez, todos os seus outros filmes, todos os seus outros personagens, todas as suas outras realizações, existiu à sombra daquela única criação. Isso foi justo? Provavelmente não. Os filmes posteriores de Charlie merecem mais atenção do que recebem, e sua perspicácia empresarial merece reconhecimento. Sua sobrevivência, através de décadas de mudanças na indústria, merece respeito. Mas a cultura não distribui atenção de forma justa. Ela se agarra a certas imagens e as mantém para sempre, enquanto deixa outras coisas desaparecerem. Charlie ganhou imortalidade, mas apenas para parte de seu trabalho, e o resto tornou-se notas de rodapé. Essa é a barganha que a fama oferece. Você pode viver para sempre, mas apenas a versão de você que capturou a imaginação da cultura. Todo o resto desaparece. Ele aceitou essa barganha de boa vontade? Não podemos saber. Ele nunca parou de trabalhar, nunca parou de tentar coisas novas, nunca pareceu satisfeito em simplesmente descansar sobre suas conquistas iniciais. Isso sugere que ele queria mais do que ser lembrado pelo vagabundo. Ele queria ser lembrado como um artista que cresceu, mudou e se lançou em novos territórios. Mas a cultura fez sua escolha. O vagabundo era o que ela queria dele e o que ela guardou. Todo o resto foi apreciado por alguns, ignorado pela maioria e gradualmente esquecido por quase todos. Esta é a realidade para artistas que criam algo verdadeiramente icônico. O ícone ganha vida própria, deixa de ser algo que eles controlam e se torna algo que a cultura possui. O Mickey Mouse não pertence mais à Disney. Não realmente. Ele pertence a todos que já o viram. O mesmo com o Super-Homem, o mesmo com Sherlock Holmes, o mesmo com o Vagabundo.
Essas figuras escapam de seus criadores e se tornam propriedade pública de uma forma que transcende direitos autorais ou propriedade legal. Eles existem na consciência coletiva, como referências compartilhadas, entendimento compartilhado e vocabulário cultural compartilhado. Charlie criou uma dessas figuras. Então, passou o resto da vida lidando com as consequências. A figura abriu portas para ele e o tornou rico, famoso e poderoso. Mas também o prendeu. Ele não conseguia escapar. Não conseguia criar mais nada que ressoasse com tanta força. Ele foi o criador do vagabundo, e isso o definiu para sempre. Artistas sonham em criar algo que dure, que sobreviva além da própria vida, que se torne parte permanente da paisagem cultural. Charlie realizou esse sonho de forma tão completa que consumiu tudo mais. O vagabundo existirá enquanto existir o cinema, enquanto as pessoas assistirem filmes. Assistirão a luzes da cidade, tempos modernos e a corrida do ouro. O personagem permanecerá vívido, imediato e significativo. Essa é a conquista que Charlie queria, mas teve um preço. O homem desapareceu atrás do personagem. O ser humano complicado, difícil, brilhante e imperfeito, chamado Charlie Chaplin, tornou-se uma nota de rodapé para sua própria criação. Lembramos do ícone, esquecemos da pessoa. Talvez isso seja aceitável, talvez até preferível. Ícones cumprem um propósito que indivíduos humanos não conseguem. Eles representam ideias, emoções e experiências que transcendem qualquer pessoa. O vagabundo representa algo sobre resiliência e dignidade humana que é mais importante que a biografia pessoal de Charlie. Ainda assim, há algo triste nisso. Um homem vive 88 anos e cria dezenas de filmes, constrói negócios, cria filhos e navega por turbulências políticas. Ele sobrevive a tragédias pessoais, experimenta toda a complexidade da existência humana. Tudo isso se resume a uma imagem, um personagem, um ícone. Esse é o legado de Charlie. Não a complexidade total de sua vida, mas a simplicidade do vagabundo. O homenzinho que não desiste, que enfrenta cada dificuldade com dignidade, que permanece humano, apesar de tudo que o mundo lhe atira. Essa imagem perdura. Perdurará muito depois que todos que conheceram Charlie pessoalmente se forem, muito depois que a última pessoa que viu seus filmes nos cinemas morrer. O ícone sobrevive a tudo. E Charlie, onde quer que esteja, provavelmente entende que sempre seria assim o fim. Ele morreu na manhã de Natal de 1977. Esse detalhe parece perfeito demais para ser real, mas é Charlie Chaplin que construiu sua carreira no sentimento e na emoção cuidadosamente orquestrada. Ele deixou o mundo no dia mais associado ao afeto, à família e à conexão humana. Ele tinha 88 anos. Estava vivendo na Suíça há 25 anos. Naquele ponto, estava exilado da América por escolha própria, depois que o país deixou claro que ele não era bem-vindo. Os anos finais foram tranquilos. Ele não estava mais fazendo filmes. Sua saúde tinha se deteriorado. O homem que passara décadas em constante movimento físico, cujo corpo fora seu principal instrumento, estava agora confinado a uma cadeira de rodas. Seus movimentos eram limitados, sua energia diminuída. Mas ele estava cercado pela família. Una estava lá, e 8 de seus filhos também estavam. A casa em Vevey tinha vista para o Lago Genebra. Estava cheia de pessoas que o amavam, e isso já é algo. Depois de todo o caos, controvérsia e julgamento público, ele terminou sua vida em um lugar de paz, com pessoas que escolheram estar lá. Os obituários foram enormes, e todos os principais jornais do mundo publicaram longas matérias sobre sua morte. Eles relataram sua carreira, suas conquistas e suas controvérsias. Chamaram-no de gênio e complicado. Reconheceram suas falhas enquanto celebravam suas contribuições ao cinema. As homenagens chegaram de outros cineastas, atores, escritores e críticos. Todos tinham algo a dizer sobre o que Charlie significava para a arte. E o funeral foi pequeno e privado. Foi exatamente como ele queria,
sem espetáculo público, sem grande cerimônia, apenas a família e amigos próximos se reunindo para se despedir. Ele foi enterrado no cemitério de Corsier-sur-Vevey, um terreno modesto em uma vila tranquila suíça. A lápide era simples, seu nome e datas, nada mais. Para um homem que passou a vida se apresentando para milhões, o final foi notavelmente discreto. Mas a morte não foi bem o fim da história de Charlie. 3 meses após o enterro, 2 homens invadiram o cemitério no meio da noite, desenterraram o caixão e roubaram seu corpo. Isso realmente aconteceu. Parece uma piada bizarra, algo absurdo demais para ser verdade. Mas em março de 1978, o cadáver de Charlie estava desaparecido e a família recebeu pedidos de resgate. Os ladrões de túmulos queriam dinheiro. Achavam que poderiam extorquir a família Chaplin, mantendo os restos mortais de Charlie como reféns. Eles estavam errados. Una se recusou a pagar. Ela disse à polícia que tinha certeza de que Charlie teria achado toda a situação ridícula. As autoridades eventualmente prenderam os homens, 2 mecânicos desempregados que haviam tramado esse esquema por desespero. Eles haviam escondido o caixão em um campo de milho. O corpo foi recuperado, enterrado novamente, e desta vez o túmulo foi reforçado com concreto para evitar futuras tentativas. Mesmo na morte, Charlie não conseguiu escapar do absurdo. O homem que construiu sua carreira em situações ridículas, no choque entre dignidade e caos, tornou-se o assunto de um último episódio de comédia sombria. É quase apropriado que seu legado após a morte tenha seguido um padrão previsível. A onda inicial de homenagens deu lugar a uma reavaliação. Os críticos começaram a examinar seu trabalho com novos olhos. Alguns dos filmes que foram descartados ou ignorados durante sua vida ganharam nova apreciação. Acadêmicos começaram a escrever estudos sérios sobre sua técnica, seus temas, sua influência no cinema. O Vagabundo tornou-se assunto de análise acadêmica, dissecado, interpretado e teorizado. As escolas de cinema ensinavam seu trabalho como textos fundamentais. Estudantes que nunca tinham ouvido falar de Charlie Chaplin antes da faculdade foram de repente obrigados a assistir Luzes da Cidade e Tempos Modernos, e a escrever artigos sobre narrativa visual, comédia física e a economia da era da depressão. Os filmes entraram no cânone, aquela categoria vaga, mas poderosa, de obras consideradas essenciais, importantes, dignas de preservação e estudo. Museus realizaram retrospectivas, arquivos restauraram seus filmes, devolvendo-os às condições originais. As cópias granuladas e arranhadas, que circularam por décadas, foram substituídas por versões limpas e nítidas que permitiram ao público ver o trabalho como foi originalmente concebido. Novas gerações o descobriram. Crianças que cresceram com televisão e depois videogames e serviços de streaming eventualmente encontraram este estranho homenzinho da era do cinema mudo. Ele se comunicava inteiramente através do movimento. Alguns se conectaram imediatamente, mas outros acharam chato, lento, incompreensível. A cultura havia se afastado tanto da era de Charlie que seu trabalho exigia tradução, contexto, explicação. Mas ele nunca desapareceu completamente. O Vagabundo permaneceu reconhecível, mesmo com as mudanças do mundo. Aquela silhueta, a bengala, o andar, o bigodinho, pessoas que nunca tinham visto um filme de Chaplin ainda conseguiam identificar o personagem. Esse é o poder da verdadeira iconografia. Transcende seu contexto original e se torna algo permanente. Enquanto isso, as controvérsias desapareceram. Não por terem sido resolvidas, explicadas ou justificadas, mas porque o tempo tem um jeito de suavizar arestas. As acusações políticas da era McCarthy pareciam cada vez mais absurdas à medida que a Guerra Fria terminava e o pânico sobre o comunismo se dissipava. Os escândalos pessoais tornaram-se notas de rodapé históricas, detalhes interessantes em biografias,
mas não mais fontes de indignação ativa. A cultura decidiu lembrar a arte e deixar o resto recuar para o ruído de fundo. Isso não era exatamente perdão, era mais como amnésia coletiva, as coisas que pareciam tão urgentes e importantes. Durante a vida de Charlie, os escândalos perderam força e novos escândalos substituíram os antigos. Novas controvérsias exigiam atenção. O mundo seguiu em frente e os pecados específicos de Charlie se tornaram menos relevantes. O que permaneceu foi a obra. Os filmes ainda existiam, ainda eram exibidos e ainda faziam as pessoas rirem e chorarem. Isso se tornou sua defesa, sua justificativa, sua redenção, independentemente do que mais ele tivesse feito. Quaisquer erros que ele tivesse cometido, qualquer dano que tivesse causado, a obra sobreviveu e a obra era boa. Era tão boa que justificava manter seu nome vivo e seus filmes em circulação. Justificava manter o vagabundo caminhando pela paisagem cultural década após década. Mas aqui está a pergunta que assombra tudo. A obra desculpou a vida? Deveria? Este é o debate que gira em torno de todo artista complicado. Queremos separar a arte do artista, desfrutar da criação sem endossar o criador. Mas essa separação nem sempre é clara. A obra e a vida estão conectadas. Os filmes de Charlie vinham de suas experiências, suas obsessões, sua psicologia. A resiliência do vagabundo refletia o próprio instinto de sobrevivência de Charlie. A idealização romântica de mulheres jovens em seus filmes refletia suas fixações pessoais. O sentimentalismo e o cinismo vinham da mesma fonte. Não se pode extrair completamente um do outro. Alguns argumentam que a grande arte transcende as falhas pessoais de seu criador, que a beleza e o significado existem independentemente do caráter moral da pessoa que os criou. Podemos apreciar luzes da cidade sem aprovar as escolhas românticas de Charlie, e o presente para a humanidade supera os pecados privados. Outros argumentam que é uma desculpa conveniente, que celebrar a obra significa celebrar a pessoa, quer admitamos ou não. Dar aos filmes de Charlie posições prestigiosas no cânone significa dar a ele posições prestigiosas na história. Estamos ativamente escolhendo honrar alguém que fez coisas que condenaríamos em qualquer outra pessoa. Não há uma resposta clara e o debate continua. Cada geração tem que decidir por si mesma como lidar com essas contradições. Eles devem considerar quanto peso dar à arte versus a vida e como reconhecer tanto o gênio quanto o dano. O caso de Charlie não é o pior, nem o mais simples. Ele está em algum lugar no meio do espectro, complicado de maneiras que resistem a julgamentos fáceis. O que é certo é que ele mudou o cinema. Isso não é discutível. As técnicas que ele desenvolveu, os padrões que estabeleceu e as possibilidades que demonstrou alteraram permanentemente o meio. Diretores que vieram depois dele estavam respondendo ao seu trabalho, soubessem ou não. A linguagem do cinema inclui um vocabulário que Charlie inventou, mas ele também prejudicou pessoas, e isso também não é discutível. O padrão de relacionamentos com adolescentes não foi um mal-entendido ou uma diferença cultural. Foi uma escolha que ele fez. Ele usou repetidamente seu poder e fama para perseguir pessoas que não podiam resistir a ele. As controvérsias políticas podem ter sido exageradas, mas sua forma de lidar com elas foi muitas vezes arrogante e desdenhosa. As decisões de negócios também foram controversas. Isso magoou parceiros e colaboradores, que vinham de priorizar seus próprios interesses acima de tudo. Ambas as coisas são verdadeiras. O gênio e o dano, a conquista e o fracasso, o ícone e o homem. A história guardará ambos. A cultura decidiu que Charlie é importante o suficiente para ser lembrado, o que significa lembrar de tudo. Os filmes continuarão sendo exibidos enquanto o cinema existir. Estudantes estudarão sua técnica e críticos escreverão sobre sua influência.
O vagabundo caminhará pela imaginação de gerações futuras que não têm conexão com o mundo de onde Charlie veio. Mas os detalhes biográficos também permanecerão disponíveis. As controvérsias ficarão registradas e o padrão de comportamento será documentado. Qualquer um que queira saber a história completa poderá encontrá-la. Esse é provavelmente o equilíbrio certo, não apagar nem a realização, nem as complicações. Mas manter ambos em tensão, reconhecendo que os humanos são capazes de criar beleza enquanto também causam danos. Que o gênio não desculpa o dano, que podemos apreciar o que alguém construiu, enquanto também reconhecemos o que destruiu. Charlie entendia de performance melhor do que quase ninguém. Ele sabia como construir uma imagem, como apresentar uma versão de si mesmo ao mundo. O vagabundo foi a performance definitiva, um personagem tão cuidadosamente elaborado que se tornou mais real do que a pessoa por trás dele. Mas a vida não é uma performance que você pode controlar completamente. A verdade acaba vazando e a pessoa privada emerge, apesar de todos os esforços para gerenciar a imagem pública. Charlie passou sua carreira tentando mostrar ao público o que queria que eles vissem, mas a história vê tudo. O quadro completo emerge com o tempo, e o ícone e o homem existem juntos, agora inseparáveis. Quando assistimos a Luzes da Cidade, estamos vendo tanto o cineasta brilhante que entendia emoção, timing e narrativa visual melhor do que quase ninguém. Ele era o homem complicado que fez escolhas que magoaram pessoas e usou seu poder de forma irresponsável. Ele falhou em viver à altura dos ideais que seus filmes promoviam. Talvez isso seja apropriado, talvez seja honesto. O vagabundo representava um ideal de dignidade e resiliência humana. Charlie representava a realidade confusa do fracasso e da contradição humana. Ambos são reais. Ambos importam. O trabalho perdura porque capturou algo verdadeiro sobre a experiência humana. As complicações perduram porque também são verdadeiras sobre a experiência humana. Somos todos contradições. E todos somos capazes de criar beleza e causar danos. Todos estamos tentando ser melhores do que somos, enquanto falhamos frequentemente. Charlie simplesmente fez isso em uma escala maior, de forma mais pública, com riscos mais altos e consequências maiores. Sua história não é uma fábula moral com uma lição clara, é apenas uma vida. É tão complexa e contraditória quanto qualquer vida vivida diante de milhões. O vagabundo sobreviverá a todos nós, e esse personagem existirá enquanto as pessoas assistirem a filmes. O homenzinho com a bengala e o gingado e a determinação de manter a dignidade apesar de tudo, essa imagem é permanente. Charlie Chaplin, a pessoa, se desvanecerá. Já está se tornando historicamente distante, alguém sobre quem lemos, em vez de alguém que sentimos conhecer. A memória viva dele está desaparecendo. As últimas pessoas que viram seus filmes nos cinemas, que acompanharam sua carreira em tempo real, estão falecendo. Logo ele será totalmente histórico, uma figura de outra época que requer explicação e contexto. Mas o vagabundo permanecerá imediato. Essa é a estranha magia do cinema. A performance capturada no filme permanece viva de uma forma que o performer não consegue. O corpo de Charlie está enterrado na Suíça, reforçado com concreto para mantê-lo lá. Mas o vagabundo ainda está andando, ainda caindo, ainda se levantando, ainda fazendo as pessoas rirem e chorarem. Ainda representando algo essencial sobre a resiliência humana, a dignidade e a recusa em ser derrotado. Esse foi o presente de Charlie para o mundo, um personagem que transcende o tempo, que fala a algo universal na experiência humana. O custo de criar esse presente foi alto para o próprio Charlie, para as pessoas ao seu redor, e a complexidade e contradição enterradas sob o ícone. Mas o presente permanece. É isso que nos resta. Não a história simples de um gênio, nem a história simples de um vilão, mas a história complicada de um ser humano. Ele criou algo que o sobreviveu, algo que importa,
algo que continuará importando. O vagabundo segue em frente e Charlie Chaplin, onde quer que ele esteja, ele observa a distância. O Criador e a criação para sempre ligados, para sempre separados, um imortal, um desaparecido. É assim que termina. O homenzinho caminha para dentro da névoa na borda do quadro. Ele já fez isso 100 vezes antes, em uma dúzia de filmes diferentes. Sempre avançando, sempre sozinho ou quase sozinho, sempre incerto sobre o que vem a seguir. Essa imagem repetida, com variações ao longo de décadas, tornou-se a marca registrada. Não um final feliz, nem um final triste, apenas continuação. A estrada continua, o vagabundo vai junto. É aí que o deixamos. Mas Charlie Chaplin parou de andar há muito tempo. O homem que criou o personagem morreu na Suíça, na manhã de Natal de 1977, cercado pela família. Ele estava longe dos cortiços de Londres, onde começou, e dos estúdios de Hollywood, onde construiu seu império. Ele tinha 88 anos e havia sobrevivido à sua era por décadas. Ele assistiu à forma de arte que ajudou a criar e evoluir além dele, e viu suas técnicas se tornarem tão padrão que ninguém lembrava que um dia foram revolucionárias. O funeral foi tranquilo, o enterro foi simples. Então, ladrões de túmulos roubaram seu corpo para resgate, o que de alguma forma parece apropriado. Mesmo na morte, Charlie não conseguiu escapar do absurdo. O caixão foi recuperado de um campo de milho, enterrado novamente em concreto e, finalmente, deixado em paz. O homem se foi, mas a imagem persiste. Entre em qualquer cidade do mundo e mostre a alguém uma foto do vagabundo. Eles o reconhecerão. Talvez não o nome do ator, talvez não os filmes, mas a silhueta, a bengala, o andar, o bigode minúsculo que é reconhecimento universal. Isso é permanência. Charlie alcançou o que todo artista sonha e o que quase ninguém realiza. Ele criou algo que transcende seu momento, que fala através das gerações, que se torna parte de como os humanos se entendem. O custo foi todo o resto. Os seus filmes posteriores existem à sombra do seu trabalho inicial. A sua vida pessoal complicada fica reduzida a uma nota de rodapé, e as suas lutas políticas tornam-se curiosidades históricas. Toda a complexidade de 88 anos condensa-se numa só imagem, um personagem, um ícone. Esse é o acordo. Imortalidade. Mas apenas para a parte de você que capturou a imaginação da cultura. Tudo o resto se desvanece. Valeu a pena? Não podemos responder a isso. Charlie não está aqui para perguntar. Mas o vagabundo permanece, ainda andando, ainda caindo, ainda mantendo a dignidade apesar das circunstâncias feitas para esmagá-la. Esse personagem ainda significa algo e ainda fala com as pessoas. São pessoas que nunca experimentaram depressão ou pobreza e que vivem num mundo que Charlie não poderia ter imaginado. Eles enfrentam lutas diferentes, mas reconhecem o mesmo desafio essencial. Como continuar quando o mundo parece feito para te quebrar? Como manter a humanidade quando tudo atira? O vagabundo respondeu a essas perguntas sem palavras, apenas através do movimento e da expressão e da teimosa recusa em permanecer caído. Esse é o legado, não os escândalos, nem a política, nem o império empresarial, nem os relacionamentos complicados. Apenas uma figura andando por uma estrada, girando a bengala, balançando os ombros, indo em direção a algo incerto, mas seguindo em frente mesmo assim. Essa imagem contém mais verdade sobre a experiência humana do que a maioria dos tratados filosóficos. Charlie entendeu algo fundamental. Ele traduziu isso em movimento, e a tradução sobreviveu. O cinema mudou completamente desde a era de Charlie. O som chegou, depois a cor, depois o digital, depois o streaming, depois o que vier a seguir. A tecnologia se transforma constantemente, os modelos de negócio mudam, a capacidade de atenção do público supostamente diminui, mas o vagabundo ainda funciona. Você pode mostrar luzes da cidade a alguém que nunca viu um filme mudo e eles entenderão imediatamente. A linguagem que Charlie desenvolveu permanece legível.
Esse é o teste da arte genuína, não se os críticos a elogiam ou os acadêmicos a estudam, mas se ela continua falando com pessoas que não têm obrigação de se importar. Os filmes sobreviverão a todos aqueles que estão lendo estas palavras e sobreviverão aos serviços de streaming que atualmente os hospedam. Eles sobreviverão à concepção atual do que é o cinema e para que serve. Enquanto as pessoas assistirem a imagens em movimento e se importarem com histórias, elas assistirão aos filmes de Charlie. Não porque sejam historicamente importantes, embora o sejam, mas porque funcionam. A comédia acerta, a emoção ressoa, o personagem vive. Charlie Chaplin nasceu numa favela em 1889 e morreu numa mansão em 1977. A distância entre esses dois pontos é quase incompreensível. Ele se transformou completamente várias vezes, sempre avançando, sempre construindo algo novo. O menino que aprendeu a atuar, porque era a única forma de sobreviver, tornou-se o homem que revolucionou uma forma de arte. A criança empobrecida tornou-se o artista mais famoso do mundo. O exilado da Inglaterra tornou-se o exilado da América. Tornou-se o convidado de honra. Retornou para uma última ovação de pé. Mas a história que mais importa não é a narrativa da miséria à riqueza. É o que ele criou ao fazer essa jornada. Os filmes, sim. As técnicas e inovações, certamente. Mas, mais do que isso, o próprio vagabundo. Aquela figura estranha e pequena que não deveria funcionar, cujo figurino é uma coleção de contradições, cuja existência inteira é precária e absurda, mas que mantém a dignidade mesmo assim, que cai e se levanta, que ama sem esperança de retorno, que enfrenta a crueldade do mundo com resiliência e graça ocasional. Esse personagem é a verdadeira conquista de Charlie. Não a riqueza, a fama ou a influência, embora ele tivesse tudo isso. O personagem, a imagem, a ideia tornada visível, é isso que sobrevive. Isso é o que importa. O vagabundo segue em frente e o resto é história.